E é através do sangue de Jesus Cristo que ele pode operar através da graça. Então, por isso, nós precisamos ser filhos de Deus obedientes. Que não nos moldamos. A Marisa leu concupiscências, mas isso é uma linguagem muito antiga. Não nos moldamos às paixões que tínhamos neste mundo quando ainda éramos ignorantes à palavra de Deus. Quais são as paixões? Nós antes vivíamos mentindo, agora já não vivemos mentindo. Antes nós vivíamos falando coisas indecentes, hoje nós não vivemos falando coisas indecentes. Antes nós vivíamos na roda dos que viviam escarnecendo e debochando dos outros, hoje não mais. Antes nós vivíamos enganando os outros, hoje não mais. Hoje nós vivemos amando dinheiro, a nossa vida era pautada no amor ao dinheiro, hoje não mais. Precisamos do dinheiro, não negamos isso, mas não é ele que rege as nossas vidas. Hoje nós vivíamos querendo ser superiores aos outros, humilhando os outros, hoje não mais. Essas eram as paixões que nós não temos mais que nos moldar a essas paixões, porque hoje nossa vida é moldada no caráter humilde de Jesus Cristo. Atos 5:25, pode ler. E chegando anunciou-lhes, dizendo: eis que os homens que encerrastes na prisão estão no templo e ensinam ao povo. Então, até aí. É só o 25. Aqui está falando de Pedro e João. Imagina, Pedro e João, eles tinham sido colocados numa prisão. Injustamente, porque estavam pregando a verdade, ensinando a verdade. Olha aí, povo de Deus. Hoje em dia não vai ser diferente não, hein? Falou? Se prepara. Mas Pedro e João estavam pregando a verdade e foram presos. Só que depois eles foram soltos por um anjo. Lá no versículo 19 fala que durante a noite um anjo do Senhor abriu as portas da prisão e eles foram soltos. Eles podiam ter tido duas escolhas. Fomos soltos, agora vamos chorar nossas pelancas e viver nossa vidinha. Não. Na mesma hora eles entraram novamente dentro do templo, da sinagoga, e continuaram ensinando a palavra. Sabe por quê? Porque eles eram servos obedientes. Nem mesmo uma prisão para um servo obediente. E prisão hoje pode ser os problemas que nós passamos na vida. Eu mesmo estou passando um problema desgastante. É um problema que tem me desgastado muito, até emocionalmente. Mas eu não paraliso. Bola para frente, fazendo a obra de Deus. Se você deixa que um problema na sua vida te paralise de fazer a obra de Deus, ao invés de você vencer o problema te vence e engole você e sepulta você. Na tristeza, na depressão e na amargura. Abre em João 14:31, Evangelho de João 14:31. Mas para que o mundo saiba que eu amo o Pai e que faço como o Pai me mandou. Levantai-vos, vamos-nos daqui. O próprio Jesus está falando aqui. Tudo que eu faço é para que o mundo saiba que eu amo o Pai, que é Deus. E faço como o Pai me ordenou. Ele não fazia o que o Pai ordenava só por fazer. Ele fazia porque ele amava o Pai.
E o que Jesus mais estava querendo demonstrar, expressar e ensinar ao povo é que o amor leva à obediência e não a obediência leva a amar. O amor leva à obediência. Então isso é ser um servo obediente. Obedecer é amar, amar a Deus, amar a Jesus. Fala de uma submissão de amor e rendição, porque reconhece o senhorio, a soberania e o incomparável amor de Jesus Cristo por cada um de nós. Então, outro item que importa que nós sejamos é estendedores de vestes. Como assim estendedores de vestes? Marisa, voltemos para Mateus 21, de 7 a 8. Pode ler? Mateus 21, de 7 a 8. Trouxeram a jumenta e o jumentinho, e sobre eles puseram as suas vestes, e fizeram-no assentar em cima. E muitíssima gente estendia as suas vestes pelo caminho, e outros cortavam ramos de árvores e os espalhavam pelo caminho. Até aí. A multidão Até aí, é o 7 e 8. Estender vestes. Por que foi ditado aqui? Foi dito, nada na Bíblia é narrado, é colocado sem um propósito. Nada foi colocado para encher linguiça. Quando a gente está na escola ou até mesmo fazendo vestibular e vai fazer uma redação e tem aquele número de linhas, né? A gente às vezes enche um pouquinho de linguiça, estende o assunto para dar mais linhas. Mas aqui na Bíblia não foi assim. Tudo foi escrito com um princípio, com um propósito, para nos ensinar algo. E quando os discípulos de Jesus chegaram com a jumenta e o jumentinho, eles tiraram as suas vestes e colocaram em cima do jumento para que Jesus se sentasse. Olha, eles podiam ter pego outros panos. Certamente eles podiam ter pedido ao dono lá do jumento para dar panos para eles colocarem em cima do jumento. Mas não, eles tiraram as suas vestes e colocaram em cima do jumento. E quando Jesus já estava em cima do jumento e foi entrando em Jerusalém, a multidão tirou as suas vestes, porque naquela época eles não ficaram nus. Naquela época tinha a veste de cima e tinha as vestes de baixo. Quando você vê os filmes, você vê que era um vestido sobre outro e ainda tinha tipo um colete comprido. Então eles tiraram aquela veste de fora e colocaram no caminho para que Jesus passasse. Por quê? Tem um princípio aí. Vestes fala daquilo que o homem vê. Mas a Bíblia diz que a boca fala do que está cheio o coração. Então você vai expressar diante dos homens, porque ninguém consegue manter uma máscara por muito tempo. Ninguém consegue manter uma aparência, uma pura aparência de bonzinho, de santidade por muito tempo. Tem o ditado popular que um dia a máscara cai. Então, vestes de santidade, vestes de integridade, vestes de pureza de coração, elas são contínuas e se expressam continuamente diante dos homens quando elas são a expressão de um coração santo, puro e íntegro, um coração que foi trabalhado e purificado
pelo sangue e pelo caráter de Jesus Cristo. Mas você só consegue ter vestes de pureza e de santidade, que é a expressão do seu coração, se você arranca as suas vestes de impiedade, de impureza, de falta de caráter. Você arranca essas vestes e expõe elas para que Jesus, que é o caminho, a verdade e a vida, tome elas para ele. Quando os discípulos tiraram as suas vestes e colocaram num jumentinho, eles estavam dizendo: Jesus, sente-se sobre as nossas vestes, porque só o Senhor pode tornar as nossas vestes santas. E quando aqueles homens e mulheres tiraram as suas vestes e colocaram pelo caminho para que Jesus pisasse sobre elas, da mesma forma eles estavam dizendo: Jesus, nós tiramos as nossas vestes de impiedade, de impureza, de falta de caráter e expomos diante de Ti, colocamos para que o Senhor passe nelas e as torne santas. Há um princípio. Nós precisamos ser como esses homens, estendedores de vestes. Estender as vestes fala de entregar totalmente o nosso coração ao Senhor Jesus, em total dependência dele, reconhecendo-o como Senhor e soberano, como amigo amoroso e fiel. Fala de deixar nas mãos dele e aos pés dele as vestes de impiedade, de maldade, de falta de caráter. E então sermos revestidos pelas suas pisaduras, pelo seu sangue, sermos revestidos das vestes de santidade. Olha o que diz lá em Apocalipse 3, de 4 a 5. Apocalipse capítulo 3, versículo 4 a 5. Pode ler, Marizinha. Mas também tens em Sardes algumas pessoas que não contaminaram suas vestes e comigo andarão de branco, porquanto são dignos disso. O que vencer será vestido de vestes brancas, e de maneira nenhuma riscarei o seu nome do livro da vida. E confessarei o seu nome diante do meu Pai e diante dos seus anjos. Até aí. Tá falando de vestes. Fala que poucas serão as pessoas que não contaminarão as suas vestiduras. Porque você só mantém o seu coração limpo. O seu coração, quando você entrega a sua vida a Jesus, o seu coração ele é purificado pelo sangue de Cristo. Você é regenerado. Mas se você não viver renovando a sua mente e o seu coração com a palavra de Deus, você acaba se contaminando com a sujeirada deste mundo, desses princípios malignos que regem o mundo. Então, o seu coração contaminado começa a degenerar o seu viver e você pode perder a salvação. Por isso que diz que poucos são aqueles que não contaminaram as suas vestiduras. Fala que não contaminaram os seus corações. E por isso andarão de branco junto comigo. Branco fala de santidade. Pois são dignas. Dignas porque escolheram perseverar. Escolheram renovar as suas mentes e o seu coração dia a dia na minha palavra. E por isso são vencedores. Diz aqui, o vencedor será vestido de vestiduras brancas. Lembra que diz lá em Mateus, aquele que vencer, aquele que perseverar até o fim, será salvo. Vencedor fala aquele que perseverou em santidade. Porque sem santidade
ninguém verá a Deus. Não é sem carteirinha de membro, não é sem ter o nome no rol de membros, não é sem ter uma carta do pastor, não. É sem santidade, ninguém verá a Deus. Quando Jesus voltar, você pode falar, aqui Jesus, aqui ó, minha carteirinha de membro lá da igreja, ó, eu sou o queridinho do pastor, fiz tudo que o pastor mandou, ó, eu tenho meu nome aqui no livrinho do rol de membros, ó, eu fui a todos os cultos, viu Jesus, agora eu posso ir pro céu. Apartai-vos de mim porque eu não vos conheço.